Pare um instante, respire. Deus quer falar com você. Está no ar nosso momento de devoção e luz, 5º episódio. Estava na semana retrasada, esperando no elevador do hospital para ir para o bloco cirúrgico, e fiquei olhando o estacionamento ali na entrada da emergência e lembrei de uma história que aconteceu comigo enquanto eu era residente lá em Curitiba. Chegou na emergência do hospital uma mãe e estava em estado de nervos. Seu filho, pequeno, pálido, precisava de uma consulta no hospital. E o trânsito da cidade de Curitiba, todos sabem, é caótico. Ao chegar no estacionamento do hospital, que era sempre um caos, a frustração dela só aumentava. Ela rodou alguns minutos e não achava vaga. Finalmente, um milagre. A vaga se abriu, bem ali, a poucos metros da entrada. Ela sinalizou e começou a manobrar o carro para estacionar. Mas, de repente, um carro esportivo de luxo, vindo em alta velocidade, cortou a frente dela e pegou a vaga dela, em questão de segundos. Motorista, um aparente jovem, de aparência arrogante, desceu do carro. Ela, com a aparência esgotada e a preocupação com o filho, a flor da pele, desceu furiosa. "Ei, essa vaga era minha, eu estava esperando", exclamou com a voz embargada pela raiva. O jovem, sem querer olhar nos olhos, respondeu friamente: "Cheguei primeiro." E apressado saiu do carro, sem demonstrar qualquer remorso, entrou no hospital. Indignada, a mãe da criança pegou seu celular, tirou uma foto da placa, tirou foto do menino, com as mãos trêmulas escreveu um post nas redes sociais. O jovem egoísta e sem educação, que havia roubado sua vaga, falta de respeito. Em pouco tempo o post viralizou. Milhares de compartilhamentos, comentários de ódio, condenação choviam sobre o rapaz desconhecido. 3 horas depois, com o filho medicado e mais calmo, ela se preparava para ir embora. E ao passar pela entrada do pronto-socorro, ela viu o mesmo carro de luxo e ao lado dele, o jovem que havia julgado tão duramente, mas desta vez ele não estava sozinho. Ele estava com um senhor, numa cadeira de rodas, pálido e com dificuldade para respirar, sem mexer um lado do corpo. Era o seu pai, que havia sofrido um mal súbito e um provável AVC, e precisava de atendimento emergencial. O jovem, desesperado, havia estacionado na primeira vaga que viu, sem pensar em regras ou etiquetas, apenas na vida de seu pai. Ele correu para o pronto-socorro sem tempo para explicação, sem tempo para olhar para trás. Ela sentiu um nó na garganta. A vergonha invadiu como uma onda gelada. Ela havia julgado, condenado e exposto um homem em um dos seus momentos mais difíceis de sua vida, sem conhecer absolutamente nada dos fatos. O egoísta e sem educação era, na verdade, um filho aflito. A mãe deletou o post imediatamente, mas sabia que o dano já estava feito. A lição, porém, ficaria gravada para a sua alma. A história dessa mãe e a vaga do estacionamento nos confronta com uma verdade. Somos rápidos em julgar, mas lentos em compreender. Assim como ela, muitas vezes nos precipitamos em nossas conclusões, baseadas em aparências e na nossa própria perspectiva limitada. Essa tendência humana não é nova. Ela é tão antiga quanto a própria humanidade e foi um dos temas centrais no ensino de Jesus. No Sermão do Monte, um dos mais profundos e revolucionários discursos de todos os tempos, Jesus abordou diretamente a questão do julgamento. Vamos ler juntos o que Jesus disse em Mateus 7:1-5. "Não julguem os outros para que vocês não sejam julgados por Deus, porque Deus julgará vocês do mesmo modo que vocês julgarem os outros e usará com vocês a mesma medida que vocês usarem para medir os outros. Por que é que você vê o cisco que está no olho do seu irmão e não repara na trave de madeira que está no seu próprio olho? Como é que você pode dizer a seu irmão: me deixe tirar esse cisco do seu olho, quando você está com uma trave no seu próprio olho? Hipócrita! Tire primeiro a trave que está no seu olho, e então poderá ver bem para tirar o cisco que está no olho do seu irmão." Nesta passagem, Jesus nos apresenta uma imagem vivida e até cômica, a de alguém com uma enorme trave no olho, tentando remover o minúsculo cisco do olho do irmão.
A trave no olho daquela mãe era seu julgamento precipitado, sua indignação baseada em suposições, sua incapacidade de ver além da sua própria dor e pressa. O cisco que ela via no jovem motorista era aparentemente egoísmo, a falta de consideração, arrogância. Mas a história nos revelou o que parecia um cisco era, na verdade, uma situação de emergência, uma atitude de amor e desespero do filho. Jesus nos convida a uma profunda autoavaliação antes de nos tornarmos juízes dos outros. Jesus condena o julgamento hipócrita, a condenação precipitada e a atitude de superioridade moral que nos leva a sentenciar os outros sem antes nos examinarmos. A essência do ensino de Jesus é que a hipocrisia nos cega para nossas próprias falhas, enquanto nos torna peritos em detectar as falhas alheias. A nossa tendência natural é magnificar as falhas alheias e minimizar as nossas próprias. A severidade com que julgamos os outros muitas vezes revela a condição que nosso próprio coração está. Um coração cheio de orgulho, autossuficiência, será rápido em condenar, enquanto um coração humilde, quebrantado, será mais propenso à misericórdia e à compreensão. Somente depois de termos lidado com nossas próprias falhas e preconceitos, com humildade e arrependimento, é que estaremos em posição de ajudar o irmão, e mesmo assim, com amor e mansidão. Pois o objetivo não é condenar, mas restaurar. A história daquela mãe e a vaga do ensinamento, à luz das Escrituras, nos oferece lições valiosas para a vida cristã. Como podemos aplicar esses princípios no nosso dia a dia? Primeiro, pare antes de julgar. A primeira e mais crucial aplicação é desenvolver o hábito de pausar antes de emitir um julgamento. Questione as suas suposições. Lembre-se, você não conhece toda a história. Por trás de cada ação há uma motivação, uma história, uma circunstância que muitas vezes nos é desconhecida. 2. Busque conhecer os fatos. Aquela mãe não perguntou, ela apenas assumiu e agiu com base em suas suposições. Não assuma, pergunte, se possível, busque informações. Converse com a pessoa, ouça a sua perspectiva. 3. Pratique empatia ativa. A empatia é a capacidade de se colocar no lugar do outro, de tentar ver o mundo através dos olhos dele, da perspectiva dele. Considere circunstâncias desconhecidas. Antes de julgar, pergunte-se: o que eu faria se estivesse na mesma situação dele? 4. Examine seu próprio coração. A trave no olho daquela mãe era a sua própria pressa, sua indignação, a sua tendência em julgar. Nossas reações exageradas muitas vezes revelam mais sobre nós mesmos do que sobre os outros. Antes de criticar alguém, faça um exame honesto de suas próprias motivações, preconceitos e falhas. 5. Cuidado com as redes sociais. A história do estacionamento é um alerta poderoso sobre o perigo das redes sociais como plataforma de julgamento. O post irrefletido pode destruir reputações, causar dor, gerar uma onda de ódio incontrolável. 6. Restauração quando errar. Aquela mãe, ao perceber seu erro, deletou o post. Isso foi um passo importante, mas o dano já estava feito. Reconheça e admita seu erro. A humildade para admitir que julgarmos errado é um sinal de maturidade espiritual e humildade. Como conclusão, a história da vaga do estacionamento é um espelho para todos nós. Ela julgou sem conhecer, condenou sem ouvir e pagou o preço da vergonha e do arrependimento. Quantas vezes, em nossa pressa, em nossa indignação, em nossa própria dor, somos como ela, rápido para julgar, mas lentos para compreender. Todos nós temos nossas traves nos olhos. Somos preconceituosos,
temos nossas suposições, temos nossas próprias falhas que nos cegam para a verdade sobre os outros. E muitas vezes, o que vemos como um cisco no olho do nosso irmão é, na verdade, uma história de dor, uma história de luta, de amor ou de desespero que simplesmente desconhecemos. Que a misericórdia e a humildade guiem nossos corações. Que Deus nos conceda um coração humilde e misericordioso, capaz de amar e compreender antes de julgar.